Meus queridos, a graça e a paz, olha só, vamos estar lendo aqui uma palavra aqui, para estar falando ainda, falando uma parte aqui sobre acerca do jejum. Eu, eu fiz um vídeo aí também que fala a respeito do jejum ali, Isaías 58, né? Que aquele é o verdadeiro jejum, não que eu, Aleph, estou falando, mas o que Deus ali está falando, né? Quem tiver um entendimento iluminado pela vontade de Deus vai compreender aquele vídeo ali. Então, olha só, aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, vai falar algo interessante. Fique até o final para você ver o que vai falar aqui, ó. Mateus 9, versículo 14 em diante. Por esse tempo vieram procurá-lo os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto, enquanto o noivo está com eles? Peraí, estar de luto? Não, eu não entendi. Peraí. Olha só, olha essa tradução. Por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Os irmãos viram aí que o jejum ele é um símbolo de tristeza. Ele é um símbolo, né, de luto e não de alegria. A maioria das pessoas que estão jejuando, elas não estão felizes, meus amados. E aqui nós vamos entender o que Jesus quis dizer quando ele pronuncia essas palavras. Dias virão quando o noivo lhe será tirado. Jesus aqui, né, quando ele fala dias virão que o noivo lhe será tirado, está falando da sua morte. Quando Jesus ia morrer ali, ele ia sair do meio dos discípulos, dos apóstolos ali. Então sim, jejuarão. Ou seja, lembra da palavra aqui, luto? Ou seja, eles iam entrar em tristeza. E ali eles iam ficar em jejum, meus amados irmãos. Eles iam estar ali em jejum por causa do quê? Do luto. Eles iam estar ali sem comer, né? Porque estaria triste porque o seu mestre foi tirado. Então aqui, esses aqui que estavam perguntando para os dias de hoje, é aquelas pessoas que ainda defendem isso aqui, este jejum aqui, sendo que Mateus aqui ainda a lei ainda está funcionando. Então aqui é questionamento sobre obras da lei. E aqui nós vamos ver Jesus falar sobre a novidade que está para chegar, que não pode haver mistura. Vamos ver aqui, ó. Então sim jejuarão, ele disse, né? Quando Jesus for tirado, ou seja, os discípulos jejuaram quantos dias? 3 dias, 3 noites. Foi o que Jesus ficou morto. E ali eles jejuaram. Depois disso, Jesus veio. Né? Jesus veio. E depois que Jesus veio, ele ficou com os discípulos mais 40 dias, se não me falha a memória. E depois ele subiu. Mas ele falou para os seus discípulos que era necessário ele ir. Mas ele não ia deixar eles só. Ou seja, então, os discípulos teriam que jejuar se eles ficassem só. Mas Jesus não deixou. A não ser que você se considere que você não creia que você que Jesus está com você, que o Espírito Santo está presente em você.
Então você vai ter que jejuar. Mas eu estou falando aqui, meus queridos, é dessas regras, entendeu? Dessas regras desses homens mentirosos, essas irmãs mentirosas, esses irmãos aí mentirosos, dizendo que você tem que jejuar. E que se você falar contra jejum não pode, tá entendendo? Esses irmãos estão com a mente fermentada. Esses irmãos estão com a mente... eles não compreendem, eles não sabem separar a lei da graça, não. Eles ficam misturando tudo. Olha o que Jesus vai falar aqui em diante. Versículo 16 do capítulo 9 de Mateus. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Olha aí. Quando você fica misturando essas coisas, né? De querer, tem que descer as águas. Olha só, e é coisas da lei antiga, é velho, tá? Tem que tomar, comer o pão e beber o suco, né? Que é a suposta Santa Ceia que ainda hoje praticam. Que tem que dar o dízimo, que é o dinheiro que eles também aplicam hoje. E deixa eu ver, e o templo também, né? E o templo também tem que estar indo, ou seja, isso é remendo velho que eles ainda não aplicam. E aqui, olha só o que Jesus vai falar aqui, meus amados. Olha aqui, e o jejum também ele faz parte desse remendo. Por quê? Porque essas pessoas querem colocar como regra, como obrigação. E não é isso que Deus espera do povo de Deus, não. Não é isso. Isso aí é invenções de homens para querer arrumar um escape para dizer que você tem que jejuar. Sabe por quê? Porque lá no templo lá que eles defendem, tem lá o dia de jejum, tá entendendo? Tem um dia lá, um horário lá que vocês vão ter que estar indo lá. Só que essas pessoas, eles quebram automaticamente o que Jesus falou, mesmo Jesus ainda estando ensinando práticas, porque a lei ainda estava valendo. Jesus falou que quando jejuarem, não era para jejuar, era para jejuar em oculto, em secreto, né, para o Pai. Mas só quando você vai numa consagração, você não está consagrando ou jejuando em oculto, porque todo mundo está ali, todo mundo sabe que todo mundo está junto ali, porque estão jejuando. Então não tem nada de oculto. Então essas pessoas ainda querem recompensa de Deus. Vocês estão vendo aí os contrapontos. E dessas pessoas, elas não dão lugar para a verdade das Escrituras, mas elas tomam quem rebate essas coisas hoje, principalmente quem está rebatendo eu, outros e milhares aí, é pessoas que já foi e está falando aquilo do que conhece. Só que essas pessoas acham que só eles sabem. O que eles falam está correto. Só quem está fermentado para acreditar, né? Só Deus, né, meus amados? Olha só, olha o que Jesus vai falar aqui, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Tá entendendo? Não vai dar certo. Não vai dar certo. E essas pessoas, elas fazem isso. Esses irmãos aí, que ficam se considerando ser alguma coisa, eles fazem isso, eles ficam remendando as coisas e não dá certo isso aí. É por isso que eles não sabem, eles não se decidem, entendeu? Eles não se decidem e ainda fica colocando esses fermentos para as outras pessoas. Mas só que aqueles que estão abrindo a mente, o entendimento, eles não ficam nesses fermentos aí que muitos ainda estão aplicando. Não coloca, né, remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo repuxa a roupa, tá vendo? Ou seja, vai repuxar a roupa, não tem como. E o rasgão torna-se maior. Versículo 17, nem se põe vinho novo em odres velhos. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Está falando de quê? Da nova aliança, irmão. Aqui, meus amados irmãos, se trata de Jesus apresentando a nova aliança que estava para vir. Depois de sua morte. A nova aliança que estava para vir, que ia ser revelado a quem? Ia ser revelado
ao apóstolo Paulo, né? A nova aliança, o evangelho de Cristo, da graça. Mas o povo ainda insiste em querer o remendo velho, a roupa velha, que é as coisas da lei. Quando eu usei Isaías 58, que está no Velho Testamento, foi o que Deus falou no Velho Testamento, que o verdadeiro jejum é esse, é as obras. E essas obras aqui, que estão no Velho Testamento, elas se completam no Novo. Porque são obras, obras de caridade, obras de misericórdia, essas obras que, obras de salvação, obras que contam para a nossa salvação. E não essas atitudes vazias, entendeu? De coisas que os homens ficam se rejeitando algo que entra querendo se justificar, que está se santificando, que está não sei o quê. Meu irmão, e ainda, se essas pessoas fazem para eles lá e deixa não, mas eles ficam aplicando isso como regra para as demais pessoas. E sendo que isso, aí eles estão, que nem esses outros aqui, que falaram, por que nós jejuamos e os teus não? Essas atitudes dessas pessoas aí, eles estão incomodados, porque eles fazem essas coisas e nós não quer, e nós, aqueles que abriram o entendimento não estão mais fazendo, e eles estão preocupados como é que essas pessoas parecem que vai ter oportunidade de salvação se eles não fazem isso que nós creio defende, né? Essas pessoas é assim, dessa maneira, elas estão caminhando dessa forma. Eles jejuam, estão ali, né, se impedindo de se alimentar de algumas maravilhosas comidas que hoje tem, né? Não todas em questão, né, também nós devemos ter cuidado com a nossa saúde também, mas os irmãos estão entendendo. Então essas pessoas, elas estão nesse sentido, nesse pensamento. E aqui Jesus já está mostrando que não adianta querer misturar a lei do Antigo Testamento com a nova, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí está aqui, porque vai repuxar a roupa e o rasgão torna-se maior. 17, nem se põe vinho novo em odres velho. Não põe, meu amado. Caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Antes, o vinho novo se põe em odres novo, assim ambos se conservam. Ou seja, vida nova, mente renovada, nascimento novo, pessoas libertas do sistema enganoso, pessoas que não vão praticar mais obras da velha aliança, entendeu? Do antigo pacto, porque não é para os gentios, porque não é para nós, não pertence a nós, entendeu, meus queridos? E essas pessoas que defendem isso, principalmente o jejum, não sabem discernir o que Jesus falou. Que chegaria dias que eles jejuarão. Jesus estava falando dos 3 dias que Jesus não estaria mais com eles. Ele ia ter que morrer. Mas Jesus não ressuscitou. Nós estamos sozinhos? De maneira nenhuma. Agora, se essas pessoas ainda consideram que Jesus está morto, elas continuam jejuando e tocando trombeta, entendeu? E ainda querendo fermentar a vida dos outros. Que é isso? É a vida de muitos aí. E muitos ainda acreditam nessas práticas aí, que não é louvável. Esses sacrifícios que Jesus falou um dia, que não quer sacrifícios, mas Ele quer amor. Ele quer amor. Agora, quem quer fazer, faça para você no oculto, mas não vem querer colocar como se fosse uma regra, como se fosse uma ordem que Jesus deu. Jesus, ele só ensinou uma vez como deveriam fazer, mas a lei ainda estava valendo. Para aqueles que ainda obedeciam a lei, era para aquele povo ali. Não tem nada a ver para nós. E se muitos continuaram praticando,
Foi por causa de quê? Porque ainda muitos ainda estavam em transição e muitos ainda eram judeus, né? Discípulos que eram judeus, então eles ainda praticavam coisas da lei, ainda, mas não para nós. Sabe por quê? Olha aqui mais. Mas o interessante, meus amados irmãos, que aqui quando fala, né, que antes o vinho novo se põe em odres novos, assim ambos se conservam. Ou seja, não vai adiantar ficar uma hora você quer praticar a nova aliança, outra hora você volta, aí fica nessa. Uma hora você fica, uma hora você vai. Você uma hora avança para o Novo Testamento, outra hora você volta a praticar obras do Velho Testamento. Meu querido, não vai adiantar, minha irmã, não vai adiantar. Você tem que saber entender o objetivo das Escrituras. As Escrituras ela tem um objetivo, tá? Ela tem um objetivo, ela anda para frente. Se você não respeita isso, se você não respeita isso, então essas pessoas elas não avançam, elas não crescem, entendeu? E nem deixa você crescer também, chegar no conhecimento. Por quê? Porque eles ainda não tiraram o véu que cobre. E eles defendem isso, porque eles sabem, sabe por que essas pessoas defendem essas práticas? Porque sabem que a maioria hoje ainda defende essas coisas. A maioria ainda não vive sem tomar um suquinho, sem comer um pão, não vive sem estar debaixo de um templo, entendeu? Não vive sem estar com essa história de jejum, não vive sem dar o dízimo lá que eles ainda defendem. Então essas pessoas elas estão ainda cativas por obras mortas, desprezíveis, obras mortas fracas. Olha só, o interessante aqui, olha a referência que esse texto aqui nos dá, entendeu? Esse texto aqui nos dá, olha só, vamos para 1 Coríntios capítulo 5 aqui, rapidamente. 1 Coríntios capítulo... Peraí que eu esqueci aqui um negócio. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Olha aí, meus queridos. Para você ver aqui que isso aqui é muito importante. Aí o povo acha que é todo mundo que vai estar, né? Engolindo aí essas conversas aí que o povo anda ensinando, né? Anda ensinando. Meus irmãos, eu não sou o dono da verdade aqui não, tá? Eu não sou o dono da verdade não. Eu tô mostrando as escrituras. Agora, cabe os irmãos ler, reler e abrir um entendimento para compreender. Porque Jesus não falou de vinho novo aqui em vão não, tá? Ele falou, e olha a referência aqui dessa palavra aqui. Onde é que vai nos levar? 2 Coríntios 5,17. Diz aqui, ó. 5,17. É que eu tô com a mão aqui só. Aqui, para não perder aqui. 17 diz assim, ó. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas, e eis que se fez realidade nova. Ou se fez, né? Novas todas as coisas. Ou seja, aqui já está falando que as coisas antigas se passaram, né? Coisas antigas é o quê? Também é baseado também nas práticas da lei. É a antiga aliança, entendeu? É coisas do Antigo Testamento, da antiga lei. Então nós devemos ter esse cuidado, porque eis que tudo se fez novo. Só vai ter essa novidade de vida aqueles que abriram o entendimento, chegaram ao entendimento do objetivo do Evangelho das Escrituras. E vai entender aonde essa palavra quer chegar. Agora vamos aqui também em Gálatas 1, versículo 6. Gálatas 1,
versículo 6. Olha aqui, ó. Para você ver, ó, a referência que dá aqui, hein? É a referência que tá dando. E eu tô seguindo aqui para nós ver o que eu falar. E olha que para você ver que o negócio aqui é sobre lei, entendeu? Esse texto aí que nós acabamos de ler aí sobre jejum, odre novo, sabe? Coisa nova. É sobre jejum, meu amado, é sobre a lei. Tudo baseado nisso. Olha aqui, no capítulo 1, no versículo 6. Olha aqui, ó. Admiro-me. Gálatas 1, versículo 6. Admiro-me de que tão depressa abandoneis aquele que vos chamou pela graça de Cristo. Tá vendo? E passeis a outro evangelho. Tá vendo? Então é aquela coisa. As pessoas querendo pegar, misturar remendo novo com pano velho, querendo tampar, tá entendendo? Aí mistura, aí dá nisso. Aí sai de quê? Aí sai da graça que foi chamado. Então cuidado, meus amados irmãos, para você não ser enganado e sair dessa graça que Deus te chamou, né? Aí tem aqui também no capítulo de número 4, versículo 9. Deixa eu ir aqui rápido. 4, versículo 9. 4, versículo 9. Deixa aqui, ó. 4, versículo 9. Tá aqui. Deixa eu colocar aqui. 4, versículo 9 tá aqui, ó. Cadê? Dá tempo. 4, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltares novamente a esses fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? E aí? Pessoas escravizadas nessas práticas aí, entendeu? Continuam praticando essas coisas aí, essas obras mortas que eu já falei aí nos minutos anteriores aí. Meus amados, caminhemos para a graça de Deus, viver a realidade. Enquanto nós estamos vivendo a realidade com Cristo, eles estão interrogando porque fulano, ciclano não faz isso, entendeu? Aí quando eles não têm argumento, aí eles vêm querer nos atacar, né? Atacar usando as escrituras. Que é isso?